Kátia, como está? Eu vou super bem. Seja bem... Ai. Seja bem-vindo ao meu canal. Se não me conhece, prazer, eu sou a Ana, mas pode me chamar de Reis Peixes mesmo. Bem, hoje eu estou aqui com um vídeo que muitos eu acho que estão ignorando as notificações antes de eu pegar paciência. Mas enfim, uma coisa que eu acho... Misericórdia. Ignorem. Então é o seguinte. Hoje eu vou ensinar como achar bichinhos fofos para capas, em especial de Halloween. Mas primeiramente, vamos às primeiras coisas que se faz em um vídeo de tela, eu acho. Primeiramente, eu queria agradecer muito aos 24 seguidores aqui no nosso Instagram. Muito obrigada mesmo, a gente passou da nossa meta. Então, a próxima meta é chegar aos 30 seguidores, ou pelo menos aos 29. Eu sei que vocês conseguem. Eu acredito que vocês conseguem. Então, me siga lá. Eu fiz essa bio aqui, eu vou fazer o sobre do canal, talvez em vídeo, talvez eu sei. E aqui também eu posto essas, disponibilizo coreaninhas pra banner, né? Que eu ia usar e acabei não usando, e isso. Aqui também eu interajo com vocês, né? Tem aqui nos Sisters, aqui que eu saí, né? E aqui eu pergunto o que vocês queriam. E me deram essa sugestão e eu gostei. E eu acho que vai ser o segundo vídeo de hoje, tecnicamente, que na verdade esse vídeo vai... Eu tô gravando esse vídeo dia 8 de outubro, eu não sei, eu acho que na verdade já passou do horário que eu queria postar. Então, eu vou postar amanhã esse vídeo, que já vai estar sendo feito. E amanhã eu vou fazer outro, que é disponibilizando gravador de tela, Tumblr e Kawaii. Eu vou fazer dos dois, que eu acho bonito. Aqui, eu também sigo todo mundo aqui, né? Quase todo mundo, né? Então, né, vamos logo ao vídeo. E eu queria agradecer aos nossos 3 inscritos. Gente, também, me desculpa a enrolação, mas muito obrigada mesmo. Eu amo de coração vocês. Eu sei que muita gente fala que isso é pouco, mas isso na verdade é muito pra mim. Porque isso vê que tem pessoas que gostam do canal. E obrigada pelas 13 views. Muito obrigada mesmo, eu amo vocês de coração. Né? E agora vamos pro vídeo logo, que vocês já devem estar aí, assim, enrolando de mim demais. Então vamos lá. Bem, gente, pra quem não sabe do que eu estou falando, esses especiais de Halloween, é que o Halloween, estamos no mês do Halloween, ou das Festas Bruxas. Não, é mês que vem. Mas enfim, pra quem não sabe do que eu tô falando disso aqui. Peraí. Eu estou falando desses bichinhos aqui, esses bichinhos fofinhos. Tipo no canal da Rechasus, né? Que ela fez esse especialzinho de Halloween. Decorando tudo, né? Com gostosas travessuras, como ela falou nesse vídeo. Eu vi o vídeo todo, eu vi todos esses vídeos. O YouTube que tá bugado mesmo. Mas enfim. Também no Insta, né? Tem gente decorando pro Halloween. Botando esses negocinhos aqui que eu esqueci de visória. Então eu vou ensinar como achar esses bichinhos. Então vamos lá. O primeiro app que você vai precisar é o único, que é o Pinterest. Ficou bonito assim, né? É o Pinterest. Você vai abrir ele. Então, você que vem aqui em pesquisar. E você pesquisa. Kawaii. Milang. Halloween. E vai aparecer esses bichinhos muito fofinhos para você decorar o seu canal com Halloween. Por exemplo, esse aqui muito fofinho, esse aqui, esses dois aqui eu acho que eu vou usar de plano de fundo. Vou até salvar para não esquecer. Aqui, plano de fundo. Eu queria aprender a desenhar esses milagres, mas por enquanto eu vou aprender a desenhar chip. E tem muitos. Aqui, por exemplo, aqui, ó, parecido com aquele da Risa Shoes. Olha que sorvetinho bonitinho. Parece essas menininhas também. Esse Milang e o Piu Piu, eu já vi muito desenho deles. Tem muita coisa útil pro Halloween. É bem fácil, né? É só pesquisar o Kawaii Milang. Antes, lembrando, eu não vi isso no vídeo da Risa Shoes, por mais que eu tenha assistido. Eu já conhecia o Milang há uns tempos, então... mas mesmo assim eu vou dar créditos pra ela, né? Então é isso, né? Você caça aqui, tira o fundo. Nossa, que bonito, velho. Então, você tira o fundo. Aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Olha que gracinha. Então é isso. Você acha e vai escolhendo o que você quer pro seu especial de Halloween. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Um videozinho curtinho, mas eu espero que tenha sido útil.
E que, por favor, se inscreva no canal e divulgue, comente o que você achou do vídeo. E deixe seu like pra eu ver que você gostou. Me siga lá no Instagram, onde eu posso ter mais contato com vocês, pois eu não tenho WhatsApp. Mas se vocês quiserem, quando a gente tiver mais inscritos lá na frente, talvez eu faça um grupo no canal no Instagram. Porque eu não tenho Zap e eu acho que eu vou ter WhatsApp lá pra frente. Então, é isso. Muito obrigada por ter visto até aqui. E bye!